Vos fala o pastor Anderson Nogueira, pastor da Igreja Cristo Vive Missão. Quero lhe dar boas-vindas nesta oportunidade maravilhosa que nós temos para adorar a Deus, para exaltar o Senhor, para praticar a oração, orarmos uns pelos outros, uma forma de revermos aqui, ainda que online, os irmãos amados, matar aquela saudade. Vamos a semana inteira sem nos ver, e aqui orar uns pelos outros, nutrir a fé uns dos outros. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos um canal no YouTube, @Cristo Vive Missão, é o canal da nossa igreja. Peço a você que acesse também o nosso canal, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, compartilhe as nossas mensagens. Nós queremos promover a palavra do Senhor, promover a verdade do Evangelho, da graça de Deus. Pois esta palavra restaura vidas, esta palavra transforma realidades, levanta pessoas que caíram no pecado, liberta os cativos e os oprimidos. A palavra de Deus é o poder, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, se você ama Jesus, se você ama essa palavra, se você foi liberto por esta palavra, então agora nós evangelizamos, vamos levar esta palavra adiante, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois bem, às sextas-feiras, toda sexta-feira, neste horário, 19h30 até 8h30, 20 horas e 30 minutos, nós estamos aqui no Ministério de Oração e Intercessão. Nós estamos percorrendo a palavra de Deus no que tange a prática e a vida de oração, crendo que a igreja foi chamada para orar, para interceder. Quando o povo busca ao Senhor a sua face, se converte dos seus maus caminhos, se arrepende, tem vida com Deus, coisas de Deus acontecem, avivamentos de Deus acontecem, respostas à oração chegam, louvado seja o Senhor. Então, nós fomos chamados para conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, para a glória de Deus. Então, amado irmão, eleito, ovelhas, mais que vencedores, vamos orar toda sexta-feira aqui para orar a Deus. Por favor, compartilhe esta informação, e aí na sua casa, neste momento, você pode criar o seu pequeno grupo de integração e crescimento, o PEGIC, agora na sua casa, junto à sua esposa, seus filhos, netos, marido, pai, mãe, filhos, irmãos, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, enfim, você pode convidar pessoas. Você pode agora fazer um culto na sua casa. Faça isso, amado. Você vai sentir como Deus vai se agradar de você, como Deus vai operar aí em vosso meio. Isto é bíblico. A igreja, o berço da igreja, essa foi uma prática diária. A igreja se reunia diariamente no partir do pão, na comunhão, louvando a Deus. Então, faça isso, é um bom conselho bíblico, hein? Para a glória do Senhor. Daqui a pouco, então, oração, pela lista de oração, dos nossos amados irmãos, família na fé, povo de Deus, estamos instruídos a orar uns pelos outros. Se você não recebeu o PDF, basta você solicitar-me, que eu vou lhe encaminhar imediatamente, para que você possa orar, para que você possa ajudar o seu irmão em oração, levando os fardos uns dos outros, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois bem, família querida, vamos agora abrir a palavra de Deus sem delongas. Queremos aproveitar o máximo de tempo para
orar a Deus após a exposição da palavra do Senhor. Então, abra aí, por favor, a sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 9, versículo 40. Nós vamos entender aí o que o capítulo 9, como um todo, está passando para nós. Capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, que envolve oração, envolve evangelho, envolve transformação de vidas. O tema será esse: oração e evangelho, poder que transforma ante o sofrimento humano. Olha, nós como igreja de Jesus temos empatia. Há pessoas nesse mundo que não sabem o significado da palavra empatia. Aí dizem, eu não alimento esse tipo de coisa no coração dos outros. Como assim? Nós precisamos saber nos colocar no lugar da pessoa que sofre, chorar com os que choram. Hoje, mais de 50% das doenças totais são psicossomáticas. Pessoas que têm doenças no corpo e que se manifestam no corpo, mas que começaram na alma. Então, nós não podemos ignorar esse fato. Ao contrário, somos igreja. E igreja caminha junto. Igreja ora junto. Igreja chora com os que choram. Assim também se alegra com os que se alegram. Eu fico muito feliz, por exemplo, em ver aqui os amadinhos e as amadinhas orando aqui, participando. Quando eu vejo aqui todos os íconezinhos com a foto de cada um, eu me alegro e fico muito feliz. Sentimos saudade dos irmãos, que temos um amor verdadeiro, um amor cristão. Amém? O amor, diz a palavra, é o vínculo da perfeição. Louvado seja o Senhor. Vamos lá, igreja querida. Atos capítulo 9, versículo 40. Diz a bendita, sagrada, poderosa palavra de Deus. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. E voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Deus fez um milagre tremendo através da vida de Pedro em oração. Ele ressuscitou uma jovem. Louvado seja o Senhor. Vamos orar a Deus, vamos pedir graça, iluminação do Senhor, que Ele nos conduza durante esse estudo e a oração. Pai amado, maravilhoso, eterno, bondoso, bendito, grandioso é o Teu nome. Estamos, Pai, diante da Tua santa palavra, diante da verdade libertadora, diante de uma palavra viva e eficaz, uma palavra que não é um livro de história, não é um livro de filosofia, não é um livro comum, humano. Este é um livro inspirado, plenário e verbalmente. Esse é um livro sacrosanto, é um livro vivo, eficaz, poderoso. Senhor, opera na vida dos Teus filhos, da Tua igreja, através do estudo da palavra, através da leitura e da meditação bíblica, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz, queremos ouvir e saber sobre a Tua vontade, conhecer e prosseguir em conhecer. Aqui estamos, Pai, com alegria, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Declaramos paralisado todo mal, toda arma forjada nesta hora, caia por terra em nome de Jesus. Declaramos, ó Senhor, o mover de Deus tremendo nesta hora em nome do Senhor Jesus. E a igreja amada do Senhor, povo de Deus, benditos, família na fé, diga amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, querida igreja, família amada, santos de Deus, povo santo, povo precioso em Cristo Jesus, guerreiros de oração, valentes da oração, homens e mulheres de Deus, levantados e chamados pelo próprio Deus para conhecê-lo, prosseguir em conhecê-lo
orar com fé em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. No berço nascedouro da igreja cristã, da igreja cuja fé é evangélica e a missão é evangélica, nós vemos dois aspectos da vida espiritual caminhando lado a lado. Dois aspectos caminhando lado a lado da vida espiritual. Os aspectos são, primeiro, a intervenção sobrenatural da parte de Jesus Cristo, que ocorre diversas vezes. Jesus, depois de ressuscitado, apareceu aos discípulos, a mais de 500 irmãos. Jesus apareceu quando eles estavam dentro de casa com as portas fechadas. Jesus apareceu na beira da praia quando eles estavam deprimidos, pescando, voltando à vida velha. Jesus apareceu no caminho de Emaús de dois discípulos que estavam fugindo de Jerusalém, abandonaram os propósitos de Deus, abandonaram os planos do Senhor, abandonaram a ordem de Cristo de permanecer em Jerusalém, aguardando que do alto fossem revestidos de poder, fugiram de medo. Mas Jesus apareceu logo para Maria Madalena, a primeira que teve contato com o Senhor, depois de ressuscitado. Quando chegou ao túmulo, estava lá a pedra vazia. E diz que depois Jesus apareceu e disse: vá lá e diz aos discípulos, diga a Pedro que o Mestre está vivo, o Mestre ressuscitou. Então foram diversas intervenções de Cristo Jesus, intervenções sobrenaturais, intervenções do Senhor na vida do seu povo. E é assim conosco também. Deus intervém, Deus opera, Deus age de forma maravilhosa. Deus age na minha vida, Deus age na tua vida. Está nesta hora Ele esteja sobrenaturalmente intervindo na tua vida, amado, fazendo uma obra nesta hora, para a glória do Senhor. Receba, creia, em nome de Jesus. Então esse é um aspecto. Outro aspecto é que, paralelo a isso, a essas intervenções, parte delas, os discípulos estavam orando. Os discípulos estavam em obediência e em oração, como no caso em que estavam no cenáculo de uma casa, e ali houve em oração tremenda, e paralelo a isso, Jesus estava operando, Jesus estava manifestando-se. Então, amado, eu creio de todo o meu coração que Deus pode agir, Deus pode operar, Deus pode curar, Deus pode libertar, Deus pode transformar a vida das pessoas. Louvado seja o Senhor. Isso é uma boa nova, é boa notícia. E diversas vezes Ele o faz, intervindo sobrenaturalmente através da oração. Logo no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, diz que os discípulos estavam orando, estavam permanecendo firmes, unânimes. Isso é uma expressão importante, que nós estamos, como falei, no berço da igreja. A igreja está nascendo, os fundamentos estão sendo lançados, as bases da igreja estão sendo lançadas, bases tão sólidas, tão fortes. 2024 anos se passaram e a igreja está edificada sobre a rocha que é Cristo Jesus. Então diz que os apóstolos estavam reunidos, os discípulos estavam reunidos, e eles perseveravam unânimes, capítulo 1, versículo 14, unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles, unânimes. Amado, esse é o nosso chamado. Eu sei que para culto de oração não dá muito ibope, não dá muito ibope.
né? Para teatro, para a música, cantor gospel, personalidade. Isso lota. Mas culto de oração não dá ibope. As pessoas não frequentam. Mas o chamado é para que estejamos unânimes em oração, amado. Quando a igreja de Jesus estiver nesse espírito unida em oração, clamor, buscando a Deus, dioturnamente, perseverando em oração, nós veremos grandes sinais de Deus. Nós veremos grandes manifestações de Deus. Basta olhar para a palavra, que esse é o fato que ocorre. Basta olhar para a história da igreja. Os grandes avivamentos da história, grandes derramamentos de poder, grandes manifestações sobrenaturais, intervenções de Deus na história, se deram quando a igreja estava orando, quando a igreja estava unânime em oração. Acontece que nós mudamos, acontece que nós deixamos de orar, nós deixamos de buscar, e aí o céu se fecha, as coisas não acontecem. Precisamos clamar, irmãos, ao Senhor da Seara, para que Ele envie trabalhadores para a obra, para que Ele opere sinais e maravilhas. Então, amados, os primeiros passos da missão, Jesus ressuscitado, dentro do capítulo 9, apareceu, interviu sobrenaturalmente na vida de Saulo, que estava a caminho de Damasco, estava nos seus próprios caminhos, distante do Senhor. E o interessante é que ele estava indo para Damasco, acreditando fazer a vontade de Deus, mas ele estava distante da vontade do Senhor. Mas, por graça e misericórdia, Jesus sobrenaturalmente interviu na vida daquele moço. Assim como nesta hora alguém pode estar me ouvindo, distante do caminho de Deus. Não sei em que você pode estar envolvido. São diversas provações, tentações que o inimigo pode tentar lhe arrastar você. Mas eu quero dizer que, seja onde quer que você esteja, o Senhor Jesus Cristo, assim como interviu na rota de Damasco, na rota da ignorância, na rota do desprezo à real vontade de Deus, na rota do engodo, Deus pode intervir na tua vida nesta hora também. E este homem, ao ter sido alvo da graça e misericórdia do Senhor, daquela estrada, onde ele caiu, as suas ferramentas humanas caíram, as suas estratégias humanas caíram, mas ali foi levantado um homem de Deus. Então este homem aprende a esperar em oração. Este homem aprende a obedecer a ordem do mestre. E assim ele o faz. Versículos 10 até o 18, você depois lê em casa com calma, você vai ver que ele obedeceu a ordem do mestre, ele obedeceu a ordem de Jesus, ele prosseguiu e ele esperou em oração. Ele esperou em oração. Então, amado, eu creio que Deus pode responder orações nesta hora. Deus pode te dar sonhos e visões nesta hora. Olha só, veja lá, versículo 10, vamos ler. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse o Senhor numa visão. Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai para a rua chama direita, na casa de Judá, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Ele está orando. Ele estava em obediência. Louvado seja o Senhor. Ananias foi entrando na casa e pôs as mãos sobre ele e disse: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que lhe apareceu no caminho, seja o Jesus que interviu sobrenaturalmente na tua vida. Ele me enviou para você recuperar a vista, ficar cheio do Espírito Santo, de que imediatamente seus olhos se abriram, tornou a ver, seguiu e foi batizado.
Louvado seja Deus. Você veja, este homem foi alvo de graça, alvo de misericórdia, de fé em fé. Deus interviu, Deus agiu, Deus operou. Ele aprendeu a obediência, permaneceu em oração. Esse homem foi batizado, esse homem foi levantado uma nova criatura, esse homem foi regenerado pelo Espírito Santo. Deus operou grandemente na vida dele. Eu creio nesse Deus que transforma, eu creio nesse Deus que opera, eu creio nesse Deus que pode fazer hoje, nessa hora, dar à igreja de Jesus, a você que está ouvindo, um novo começo, amado. Talvez você tenha se perdido em algum momento, alguém que ouviu, está ouvindo essa palavra e caiu, estava em queda, em alguma situação. Deus pode, amado. Ele pode agora estar resgatando você do mundo, do pecado, da depressão, da doença, da morte, fazendo uma obra grande na tua vida. Então, esse capítulo 9 do livro de Atos, ele quer nos levar a refletir sobre a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho. Jesus é o Evangelho vivo. E essa mensagem, o Senhor Jesus Cristo intervém na vida das pessoas. Isso é a primeira instância da reflexão. O Senhor Jesus que intervém e transforma a vida daquele que crê. E uma vida, uma vez transformada, a vida uma vez tocada pelo Senhor, ela é levada à intimidade com Deus. Ela é levada à intimidade com Deus, a viver em obediência. Diz que o Saulo, quando caiu, ele precisou ser conduzido pela mão. Amado, o Senhor Jesus há de nos tomar pelas mãos e nos conduzir também. Receba esta palavra. Ele o faz através pela oração, ele o faz através da igreja, ele faz através do ministério pastoral, ele faz através do corpo de Cristo. Ele nos conduz à intimidade com Deus uma vez que nos transforma. Então, diante da ignorância do homem, que era o estado de Saulo, a ignorância do homem, e diante do sofrimento humano, que é o texto básico que nós lemos, Dorcas, o nome grego, Tabita, o nome hebraico, esta jovem estava morta, as pessoas estavam sofrendo, havia luto, havia dor. Então, diante da ignorância do homem, Saulo de Tarso, ou diante do sofrimento que aquelas pessoas estavam passando pela morte de Dorcas ou Tabita, diante de eventos tão dolorosos, diante de questões que trazem lágrima, trazem queda, trazem desespero, angústia ao coração, é a mensagem de Cristo, é o Evangelho de Jesus que transforma a nossa vida e nos leva para o esconderijo do Altíssimo da oração. Lembra o salmista Davi? O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E depois o salmista ele começa a dizer uma série de dardos inflamados, é a áspide, é a serpente, é a seta ao meio-dia, é a doença, a enfermidade, a peste que se propaga. E no meio disso tudo, diz que Deus dá ordem aos seus anjos. Não somos nós que damos ordem a anjos. Eu já vi gente por aí dando ordem a anjos. Eu nunca vi isso, gente. Só o Senhor Jesus manda no anjo. Anjo vai para lá, anjo vai para cá, anjo faz assim, anjo assado. Eu não sei o que essa gente tem na cabeça. Vamos lá, amado, vamos para a palavra de Deus, isso é mais importante. Amado, diante de todos esses dramas, Deus envia anjos. Deus te dá a verdade bíblica, que é pavês e é escudo. É escudo pequeno, é escudo grande, que protege contra dardim e contra dardão. Protege contra os problemas, as dificuldades, os pensamentos contrários. Diz que no meio de tudo lá, o salmista Davi diz:
há proteção de Deus, há livramento de Deus. Mas quantos livramentos você já recebeu e eu, que nós nem vimos, que nem tomamos ciência? Quantos livramentos Deus já nos deu de fracassos, de entrar em negócios errados, sociedades erradas, de assumir um namoro errado, assinar um papel errado, sei lá o quê, quantas coisas, quantos livramentos. Deus é bom, amado. Creia, receba aí um livramento nesta noite, para a glória de Jesus, em nome do Senhor. Então, amado, ante a doença, ante a morte, ante a ignorância, ante as questões humanas e os seus sofrimentos, ovelhinha amada, o temor do Senhor há de ser alicerce sobre o qual a nossa vida estará edificada em Cristo Jesus. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, temor ao Senhor, nós vamos viver a palavra, guardar no coração a palavra de Deus, falar de acordo com a palavra, para que nós possamos viver de fato a vontade do Senhor. Quem vive a vontade de Deus há de ter a esperança alimentada na sua vida. Amado, ninguém nessa vida se move sem sonhos, sem esperança. Por quê? Porque a vida é dura. Às vezes a vida te golpeia de forma dura. E se não for a esperança renovada, se não for a mente renovada, se não for Deus agindo, dando esperança, para que você não se conforme com o mundo, mas se renove, se transforme, experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ficaremos para trás. Mas graças a Deus, que mediante uma vida transformada pelo Evangelho, mediante uma vida que tem intimidade com o Senhor, esta há de ser uma vida temente a Deus, que anda nos caminhos do Senhor. Esta vida temente a Deus, transformada, de intimidade com Deus, há de ter também frutos de Deus na sua vida, sendo nutridos e alimentados, tais como a esperança que não se desespera, há de aprender a esperar em Deus. Por isso, por que eu estou falando de esperança, pastor? Caiu do teto esse negócio aí? Não, amado. Diz que os discípulos estavam lá em Atos capítulo 1, esperando em oração. Contrário a eles, aqueles discípulos de Emaús que eu citei, eles não esperaram, eles se desesperaram. E por se desesperarem, fugiram dos planos de Deus. Às vezes a pessoa está tão perto do milagre, está tão perto da vitória, está tão perto de ver a cura, de ver a restauração da família, do casamento, está tão perto de ver a resposta da oração chegar, mas a pessoa se desespera, deixa de esperar no Senhor, bota os pés pelas mãos e acaba se desvirtuando dos caminhos de Deus. Por isso Isaías, o profeta, diz: os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amado, receba esta palavra. Pastor, mas fulano de tal tem background, fulano de tal tem condições, fulano de tal foi agraciado, fulano de tal, como diz o ditado, desculpa citar um ditado, mas diz, nasceu com bumbum para a lua, nasceu feliz, agraciado, fulano de tal. Amado, a palavra diz lá em Isaías, faz exatamente essa comparação, essa antítese, essa comparação dos contrários. Ele diz assim: os jovens, o que é jovem? Jovem é sinônimo de força, de vitalidade. Ele diz: os jovens
se cansam e se fatigam. Os moços dias altos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Então, amado, para de olhar fulano de tal, não sei quem, secular, para com isso. Para de dar desculpa para tudo, apontar erros em todo mundo, culpar as pessoas. Para com isso. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade, assumir a nossa história, assumir o protagonismo, sempre atrás do Senhor. Protagonismo em termos humanos. Deus está na frente. Sabe? Assumir isso aí, amado. Buscar em Deus. Aí sim, Deus vai levantar pessoas para te ajudar. Deus vai levantar intercessores. Ele levantou Ananias. Disse: Ananias, vai lá, porque Saulo está orando. Saulo parou de culpar todo mundo, parou de isso, daquilo, está orando, está me buscando. Vai lá. Diz que Ananias chegou lá e Deus operou grandemente. Da mesma forma, Dorcas morreu, estava todo mundo choroso, todo mundo triste. Sabiam que Pedro estava ali perto, numa cidade vizinha. Chama lá Pedro. Sabe? E o socorro foi. Pedro se disponibilizou. E quando Pedro chegou lá, Deus operou um grande milagre. Louvado seja Deus, amado. Então, a enfermidade, o luto, a ignorância do homem são dores ou levam a dores mais agudas que podem atingir o ser humano. Contudo, o cristão resguardado no esconderijo da oração, amado, ele verá a salvação de Deus, a proteção do Senhor, a força de Deus, e mesmo nesses tempos, amado, não deixará de dar frutos. A sua folha vai continuar boa, e você vai continuar dando frutos. Receba. Essa foi a profecia de Jeremias, capítulo 17. Então, amados, assim nós vamos experimentar, como também experimentaram os discípulos de Jesus na sua vida e seu ministério, pois eles viram que o Evangelho de Deus e a vida de oração tem poder que transforma vidas, mesmo ante o sofrimento, mesmo ante o luto, mesmo ante a dor. Nos momentos de luto e de dor, amado, que Deus console, que Deus restaure. Todos nós derramamos lágrimas. As lágrimas só serão enxutas quando o Senhor Jesus voltar em glória e poder, em grande glória. Aí todas as lágrimas serão enxutas. Aqui nós temos lágrimas ainda, fardos, mas nós temos igreja que nos ajuda a carregar os fardos, amigos que são mais chegados que irmãos. Nós temos liderança pastoral que nos instrui com a palavra de Deus a respeito dos caminhos do Senhor. Nós temos uma vida de oração e leitura bíblica diariamente. Paulo chama isso de armas da nossa milícia, que são espirituais, poderosas em Deus, capazes de destruir fortalezas, anular sofismas, apagar dardos inflamados e toda a altivez do inimigo. Oh, glórias a Deus! Amados, isso daí é Hiroshima e Nagasaki espiritual contra os problemas de Satanás. Satanás vem quente e a gente vai fervendo, amado. Satanás vem igual o gato desdentado e o leão da tribo de Judá vai à nossa frente. Satanás vem com a mentira e nós vamos com a verdade de Deus, para a glória do Senhor. Oh, amado, não se amedronte, não se acovarde, não se entregue às mentiras do inimigo, não se entregue, mas não desista, não abra mão, persevera, amado, persevera em oração, persevera no amor. Pastor, mas hoje em dia é muito difícil amar. Pastor, mas hoje é muito difícil ser bom.
Pastor, parece que o bom só apanha. Mas Deus tem mais para você, amado. Porque bem-aventurados são os que choram, bem-aventurados são os perseguidos, bem-aventurados são os que têm sede de justiça, que serão fartos, serão consolados, herdarão a terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, amado, a igreja estava andando no caminho, no temor do Senhor. E por andar no temor do Senhor, o Espírito lhes concedia poder para que ela falasse com autoridade, para que a igreja, através da igreja, milagres fossem operados, através da oração pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Foi isso que aconteceu. Olha aqui, por exemplo, versículo 31. Todo o capítulo 9 fala sobre isso daí que a gente está vendo. Oração, evangelho, poder de Deus que transforma, cuida dos sofredores, restaura os quebrados, levanta os caídos. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galileia, Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia. Passando Pedro por toda a parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia na cama e era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te, arruma o teu leito. Diz que ele imediatamente se levantou. Viram todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Deus seja louvado, amado, nas maiores alturas. Então, a declaração decisiva, peremptória, onde se apoiou o poder daquela oração de Pedro foi: Enéas, Jesus Cristo te cura, Yeshua HaMashiach te sara. Amado, o poder está no nome de Jesus, a autoridade vem do nome de Jesus. Nós somos embaixadores de Deus em nome de Jesus Cristo. Então, amado, Pedro estava ali dando continuidade aos milagres por meio do poder e da autoridade de Jesus. Milagres que apontam para Jesus. Diz que todos deram glórias a Jesus. Ninguém adorou a Pedro. Ninguém gloriou Pedro, Pedro, ave Pedro, ave Pedro. Ninguém adorou a Pedro. Eles adoraram a Jesus, se converteram a Jesus. Louvado seja o Senhor. Cristo é o fundamento, o objetivo de todas as coisas. O objetivo é produzir fé no coração das pessoas. Você se lembra que em outros contextos, aqui, amado, pessoas tentavam operar milagres, enganar as pessoas, com o fim de serem adoradas. Com o fim de serem adoradas. Foi o caso de algumas pessoas aqui no Novo Testamento, que não eram discípulos de Jesus. Queriam enganar o povo e serem adoradas. Aqui não. Aqui Pedro estava pelo nome de Jesus, glorificando a Jesus, adorando a Jesus. Então, amado, é hora de você assumir, amado, uma nova postura. É hora de você assumir um novo momento da sua vida. É hora de você virar a página. Eu não quero, e dizer assim, eu não quero adorar a criatura. Eu não quero viver uma idolatria. Eu não quero viver uma religião falsa. Eu não quero nada que tenha a ver com as coisas desse mundo. Eu quero adorar somente Jesus. Eu quero viver para Jesus. Eu quero orar em nome de Jesus. Eu quero glorificar a Jesus. Eu quero que Jesus seja visto na minha vida, através da minha vida. Eu quero viver para a glória do Senhor Jesus. Amado, certamente a tua vida será impactada e você vai impactar outras vidas. Para a glória de Jesus, vais ser impactado e vais impactar outras vidas. Vivendo no temor do Senhor. Vivendo no temor do Senhor. É assim que a igreja vivia. É assim que a igreja vivia. É assim que nós devemos viver. A igreja andava no temor do Senhor. Aí Pedro, que estava ali fazendo a obra do Senhor na vida de Enéas em Lida, diz que esse homem
estava disponível para fazer a obra de Deus. Estava disponível. E aí, diz lá em Atos, capítulo 9, versículo 36 ao 40, diz que havia em Jope, uma cidade próxima, uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e as esmolas que fazia. Aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e morreu. E depois de a levarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali perto, enviaram-lhe 2 homens que lhe pediram: não demores, venha ter conosco. Pedro atendeu e foi ter com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. Todas as viúvas o cercaram, choravam, mostraram as túnicas, os vestidos de Dorcas, que elas fez enquanto estava com elas. Era uma jovem costureira. Mas Pedro, tendo feito todo mundo sair, pondo-se de joelhos, orou. Voltou-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos, viu a Pedro e se sentou. Louvado seja Deus. Que milagre, amado. Que obra maravilhosa. Que coisa tremenda. Pedro também foi surpreendido. Pedro foi surpreendido. Esse homem foi até Jope para consolar aquelas mulheres, consolar aquelas pessoas. Mas quando ele chegou lá, Jesus falou com ele: Pedro, você não veio aqui só para consolar essas pessoas, não. Você veio aqui para ressuscitar essa menina. Você veio aqui para ser instrumento de um grande milagre. E diz que esse homem orou. E quando ele orou, em nome de Jesus, aquela jovem ressuscitou. Louvado seja Deus. Mas você pode estar aí orando, dizendo: Senhor, eu estou disponível para fazer a tua obra. Se tiver que limpar o chão, eu vou limpar o chão. Se tiver que fazer um evangelismo na rua, eu vou fazer um evangelismo na rua. Se tiver que fazer o evangelismo pelas mídias sociais, eu vou fazer evangelismo pelas mídias sociais. Senhor, é para ser dizimista ofertando da tua casa, eu serei o dizimista ofertando da tua casa. Vou contribuir com os desafios da obra do Senhor. Pai, é para visitar um enfermo no hospital, eis-me aqui, eu vou visitar esse enfermo no hospital. É para ajudar um pobre necessitado, dando-lhe pão, mantimentos, roupas, sapatos. Eu vou fazê-lo, Pai, com amor à tua obra. Eu vou ajudar o próximo no amor de Cristo Jesus. E você está disponível para fazer o que Deus quiser. E Deus te surpreende. Deus te surpreende, amado. Receba esta palavra. Deus te surpreende. Então, amado, que esta noite seja uma noite de novos começos para você. Você que estava aí desanimado, cabisbaixo, se achando aquém, pequeno. Ou você que estava a caminho de Damasco, na ignorância do pecado, na ignorância do mundo. Você que estava distante da vontade do Senhor. Amado, esta é a hora. Se você estava doente, igual a Enéas, um paralítico, 8 anos lá, não tem capacidade de se mexer de um lado para o outro, limitado por todos os lados, cheio de dificuldade de todos os lados, amado, que pelo poder que há no nome de Jesus, você seja curado, seja sarado, do alto da cabeça à planta dos pés. Você veja surpresas de Deus chegarem na tua vida, como chegou a Pedro naquele momento. Para a glória do Senhor, que portas de Deus se abram para a tua vida, mas você precisa andar no temor de Deus. Você precisa estar disponível para fazer a obra de Deus, como Pedro estava disponível de sair de Lida para Jope. Você precisa, amado irmão, esperar no Senhor, como Saulo aprendeu a esperar no Senhor. Caiu na estrada, caminho de Damasco. Jesus falou: olha, você vai lá para Damasco, vai ficar me esperando, hein? E espera em oração. Não espera vendo Big Brother, não. Esse troço não presta. Esse troço não presta. Não tem nada de bom para você, tá? Não fica vendo Big Brother, não. Fica em oração, que você vai ganhar mais tempo. Em nome de Deus, vai ser melhor para você. E ele foi lá, mano.
estava esperando no Senhor, e Deus fez um milagre na vida desse homem. Deus fez um milagre, o maior, depois de Jesus, o maior apóstolo do Novo Testamento. Glórias a Deus por isso. Deus pode te usar. Deus usou a Pedro, transformou a Pedro, se tornou um pescador de homens, venceu o pecado. Esse homem estava distante depois que negou Jesus, deprimido, foi curado, restaurado, pastoreou as ovelhas de Deus e descobriu que da fraqueza Deus pode fazer jorrar forças para a glória de Deus. Foi capacitado, batizado pelo Espírito Santo de Deus, ungido, revestido com o poder que vem do alto, para a glória do Senhor. E o homem que vivia e agia no impulso da carne, nervosinho, com a peixeira na mão, agora ele vivia na dependência da oração. E depois escreve a carta lá em 1 Pedro 1, 13 a 21, e ensina as pessoas a serem sóbrias, vigilantes, esperarem em oração, crer na palavra profética, viver em unidade com a igreja e assim ver Deus operar grandes maravilhas. O Deus que transforma Saulo em pregador, perseguidor em pregador, o Deus que transforma Pedro, colérico, em um homem pregador da palavra, obediente a Deus, o Deus que cura Enéas da paralisia da vida, ele dá saúde, o Deus que ressuscita Dorcas, e consola e restaura todo aquele entorno daquela cidade e converte milhares e milhares de pessoas. Este Deus é o Deus do Evangelho, é Jesus Cristo. Então, amado, vale a pena ter uma vida de oração, de intimidade com o Senhor, de busca da palavra. Certamente você será grandemente beneficiado por isso. Então, vamos buscar, vamos pedir, vamos bater nessa porta. Vamos agora voltar à oração da fé. Se você tem pedidos de oração que não estão aqui na lista, por favor, coloque aí no nosso chat. Nossos amados irmãos, a igreja, todos estarão orando por você, para a glória do Senhor. Eu quero orar, pedir orações pela vida do Paulinho, que está lutando para vencer uma doença grave. O irmão pediu oração, não revelou a doença, mas disse que é uma doença grave, está lutando para vencer uma doença grave. Então, mas vamos orar pelo Paulinho, vamos declarar saúde na sua vida, vamos declarar força, cura divina. Deus cura, Deus pode fazer um milagre na vida deste homem, em nome de Jesus. Vamos orar pelas nossas obras em Itaipu. Hoje foi um dia de compra de materiais, dia de pagamento de mão de obra, valores altíssimos, irmãos, altíssimos. Misericórdia do Senhor, que Deus supra, que Deus abra portas, que milagres aconteçam. Vamos orar, ore pela igreja, ore para que portas se abram, para que bênção chegue no ministério, para que nós possamos levar essa obra adiante, fazer grandes coisas para a glória do Senhor. Precisamos levantar uma equipe de 12 discípulos que estejam ali 24 horas por dia, andando com o pastor, fazendo a obra, evangelizando, hospital, cemitério, visitando casa das pessoas, fazendo evangelismo pela internet, Instagram, Facebook, fanpage, YouTube, canal da igreja, as mídias. Ou seja, pessoas que estejam 24 horas por dia, como o pastor está, grupo de louvor, fazendo ensaio, passando vozes, levantando pessoas, preparando pessoas. Eu creio que Deus dê recursos para a igreja, para que nós possamos levantar aí 12 discípulos que trabalhem na igreja 24 horas por dia. A partir desses, mais e mais trabalhadores cheguem, e aí cada um em seu horário, no dia de culto, no dia que puder, e aí grande obra a gente faça. Eu creio. Ore por isso, ore pela provisão, pelo milagre. Vamos agradecer a Deus também pela vida do nosso presbítero Jorge Andrade. Completou ontem mais um ano de vida. Louvado seja o Senhor, um homem de Deus, um homem humilde, um homem abençoado de Deus, generoso para com a obra do Senhor, servo de Deus, obediente.
a obra do Senhor, a palavra de Deus, serve a Deus com interesse de coração, para a glória de Jesus. Então, amado, vamos orar para a vida do nosso amado presbítero Jorge, para a glória de Deus. Também diácono Isonel, irmão Isonel, também está fazendo aniversário, para a glória do Senhor. Que Deus abençoe rica e abundantemente sua vida. Isonel voltou lá para suas terras do norte, foi membro da nossa igreja há muitos anos. Deus abençoe rica e abundantemente, para a glória do Senhor. Para a glória do Senhor. E Pai amado, bendito, maravilhoso, Deus eterno, já estamos aqui em meditação, em oração, em louvor. Estamos aqui refletindo na Tua palavra, buscando, pedindo, batendo, Senhor. Sabemos que a Tua palavra é viva e eficaz. E na intimidade com o Senhor, no desenvolvimento de uma vida temente a Deus, em oração, Pai, isso é muita alegria, isso nos dá muita alegria, isso nos dá força, Pai, isso nos dá vitalidade, Senhor. Estamos diante de Ti em oração, isso é restaurador, é renovador, Pai, é revigorante. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos, pela bênção que temos, Pai, em estarmos aqui, Pai, nesse momento, orando uns pelas vidas dos outros, tendo empatia, Senhor, chorando com os que choram, através da oração, através de um telefonema, da ligação, através de uma mensagem do WhatsApp, uma visita no lar, uma visita no hospital, através do culto racional, onde toda igreja tem comunhão uns com os outros, é no abraço, no aperto de mão, é na palavra amiga, é na mútua edificação. Oh, Senhor maravilhoso, vamos aprender sobre isso nesse próximo domingo, Pai, na Tua casa. Paizinho, opera, Pai. Pedimos, Pai, que o Senhor esteja operando através dos Teus filhos amados, nesses eventos, nessas oportunidades, Senhor, nessa disponibilidade de estar fazendo a Tua obra, nesta vida de oração, Senhor, que portas sejam abertas para os Teus filhos, Pai. Sabemos que há pessoas que são fiéis, dizimistas, ofertantes, Pai, e que pedem, que desejam ser mais e mais, Pai, para a glória do Teu nome, para que a obra de Deus possa avançar cada vez mais. Senhor, surpreenda essas vidas, Pai. Bênçãos sem medidas, Pai, para a glória do Senhor. Há pessoas, Pai, que pedem, meu Deus, pela coragem, destemor, pela capacitação, ó Deus, desdobramento da sua língua, para que possa evangelizar, pregar, falar de Jesus destemidamente, possa visitar pessoas, falar do amor de Deus. Pai, que em nome de Jesus, esse dom seja trabalhado na vida dessas pessoas que oram pedindo, Pai, por esses dons, seja trabalhado, Senhor, que Tu uses, Pai, cada um de nós, tremenda e poderosamente para a evangelização das nações, Pai. Esta hora, pessoas sofredoras, Pai, que estão diante do luto, diante da morte, diante da doença, da UTI, do CTI, diante da dependência de remédios, Pai, dores no corpo, problemas de diversas naturezas, Pai, como é o caso do Paulinho, que está lutando contra uma doença grave. Pai amado, cura essas vidas, Pai, transforma essas vidas, Senhor. Te pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, que essas pessoas possam ser testemunho do milagre de Deus, testemunho da vitória do Senhor, testemunho, ó Pai, testemunho, porque Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, Pai. Tuas mãos não estão encolhidas, Pai, não estão, Tuas mãos estão estendidas para o Seu povo, para a Sua igreja, Pai. Então, que em nome do Senhor Jesus, Pai, nesta hora, toda doença seja repreendida, Pai. Caia por terra em nome de Jesus, cada um de nós, Teus filhos amados, Pai. Do alto da cabeça, planta dos pés, haja saúde, haja força, Pai, superabundante, para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Colocamos diante de Ti, Pai, as famílias que estão sendo representadas, Pai, que cada família tem sido alvo de ataques de Satanás.
A família tem sido alvo, Pai, de ataques de grosso calibre, Senhor. Grosso calibre contra as famílias, contra os casamentos, contra o relacionamento dos pais com os filhos e dos filhos com os pais. Pai, que em nome do Senhor Jesus, teus filhos amados que oram juntamente comigo agora, possam ter a sua família sobre a rocha que é Cristo Jesus, que todo laço do passarinheiro seja desfeito, Pai, que toda intenção maligna de pessoas, Pai, que às vezes se aproximam, mas a intenção é maligna, Pai, que toda intenção maligna seja desvendada, caia por terra, em nome do Senhor Jesus, que haja paz e amor em cada família que está sendo representada, para a glória de Deus, haja unidade perfeita, Senhor, em Cristo Jesus, para que juntos possamos propagar o Evangelho, juntos possamos anunciar a verdade da palavra, que alcança a pessoa no seu leito de sofrimento, alcança a pessoa no seu banho de lágrimas, Senhor, no seu fardo pesado de ombros, e levanta, e restaura, e enxuga dos olhos as lágrimas, e restaura e refaz a vida, Senhor, porque este é o efeito da presença de Deus, é o efeito do Evangelho de Jesus, é o efeito de uma vida de oração, Pai, que é a vida transformada, é a vida transformada, é a vida curada, é a vida restaurada, Senhor. Sim, e a Tua palavra diz, muito vale por sua eficácia a súplica do justo, Pai. Muito vale, Senhor. Então agora, nesse momento, Teus filhos amados, em cada um em sua residência, que estão lá também acompanhados de outras pessoas, aqui na live, junto comigo, irmão Eliardo, que está aqui também presencialmente na igreja, Pai, queremos juntos, Pai, agora, unir nossas orações, Pai, unir a nossa força, Pai, para declarar aquele que está cansado, fatigado, irmão, seja fortalecido nesta hora, em nome de Jesus, aquele que se sente perdido, desanimado, desencorajado, que em nome de Jesus, força de Deus na tua vida agora. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Por mais que as coisas possam parecer difíceis e complicadas, amado, aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam, em nome de Jesus. Pai, nós declaramos nesta hora que pessoas sejam resgatadas, Pai, do mundo das drogas, dos vícios, do álcool, da maconha, da cocaína, do cigarro, do êxtase, ó Pai, as drogas que estão por aí, meu Deus, libertadas desse mundo, Pai, de escravidão e do pecado. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, livres, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Opa, assim ó, faz aí assim ó, está liberto, que as algemas do pecado sejam quebradas nesta hora, que as cordas que te amarravam ao passado de lágrimas, ao passado de dores, que essas cordas sejam cortadas nesta noite, em nome de Jesus, sejam cortadas, esses vínculos com o mundo sejam cortados, esses vínculos que têm te afastado dos caminhos do Senhor, esses vínculos com mais amizades, com pessoas erradas, corta em nome de Jesus, corta a amizade errada. Você não tem que andar com porcos, você tem que andar com ovelhas, em nome de Jesus. Aqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor, estão no mundo, você só tem que pregar o Evangelho para elas, mas fazer amizade profunda, amizade com gente boa, com gente de Deus, não com quem anda no adultério, não com quem anda na fornicação, não com quem anda na mentira. A esses você pega o Evangelho e ora pela vida delas. Corta o laço com o mundo, corta o laço com o passado de pecados,
Em nome de Jesus, Deus não te deu alerta uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Deus tem te alertado, Deus tem te falado, Deus tem esperado com misericórdia para restaurar a tua vida, para que você não caia na disciplina do Senhor, para que você não caia na terrível coisa que é nas mãos de Deus vivo. Ouça a voz de Deus nesta hora, não viva na prática do pecado. Não viva na prática do pecado. Busque agora a santificação, a intimidade com Deus, a oração, a disponibilidade para fazer a obra de Deus. Você vai viver tão mais leve, você vai viver tão mais feliz, tão mais aliviado. Fazer a obra de Deus, amado. O jugo do Senhor é suave, o fardo é leve. De um lado existem ataques, problemas, perseguições, mas por outro lado, o Senhor Jesus te dá alívio, o Senhor Jesus te fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Ainda que sejamos ovelha para o matadouro, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Somos cabeça e não somos cauda. Somos chamados a reinar nessa terra em Cristo Jesus. A reinar em Cristo Jesus, a andar com Cristo Jesus, a dar frutos do Espírito Santo. Os frutos do Espírito: amor, alegria, longanimidade, benignidade, perdão, domínio próprio. Louvado seja Deus. Que em nome de Jesus, alegria volte a bater no teu coração. Alegria do Senhor volte ao teu coração. O ânimo, o desejo de viver, o desejo de glorificar o Senhor. Aleluia! O desejo de glorificar a Deus com as tuas boas obras. O desejo de glorificar, de viver para a glória de Deus. Evangelizar, falar de Jesus, seja na praça, seja no ônibus, seja onde você estiver. Deus vai te dar oportunidade para isso. Receba esta palavra. Toma posse em nome do Senhor Jesus. Pai, obrigado por esta noite maravilhosa. Obrigado, Pai, pela vida dos meus amados irmãos e irmãs. Obrigado, Pai, pela vida de cada família que está sendo representada. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão e irmã que está cultuando junto comigo nesta hora. Glorioso Deus, obrigado, Pai. Obrigado por cada vida. Obrigado por cada família. Obrigado por cada pessoa nesta hora, Pai. Obrigado pela vida do nosso presbítero Jorge de Souza Andrade. Mais um ano de vida, Senhor. Cubra a vida do nosso amado irmão, Pai. Te pedimos com ricas, preciosas bênçãos. Tens o abençoado em Cristo Jesus, diz a palavra do Senhor. Haja saúde, vitalidade, haja força, haja bênçãos sem medidas sobre a sua vida, família, sobre sua obra, sobre a vida do Jonel, Pai. Que esta palavra chegue à vida dele em nome de Jesus, que ele possa ser testemunho de uma grande bênção na sua vida, saúde, bênçãos sem medidas para a glória do Senhor. A vida do Paulinho, meu Deus, Pai, que esse homem tenha vitória sobre essa doença em nome de Jesus. E as despesas, Pai, das nossas obras da igreja de Itaipu, Senhor, toque nos corações, Pai. Levanta famílias e pessoas, Pai, para contribuir. Traga mais pessoas, Pai, para contribuir. Pessoas que ouçam essa mensagem agora, em qualquer parte do mundo, Pai. Levanta pessoas para contribuir, para ajudar, Pai, porque grandes são os desafios da tua casa. Prospera, superabunda, Senhor, bênçãos sem medidas sobre a vida dos semeadores, Pai. Nós oramos, nós pedimos, nós clamamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, para a glória do Senhor Jesus. E o povo amado de Deus, a igreja de Jesus, diga amém, amém e amém, Senhor. Louvado seja Deus. Pois bem, amada igreja maravilhosa, bendita do Pai, sem mancha, sem rugas, sem mácula, sem defeitos, igreja ataviada de branco, perdoada, justificada, paz com Deus.
igreja receptora da graça e da paz, amados de Deus, chamados para serem de Jesus, separados para serem santos e irrepreensíveis. Graça e paz, louvado seja Deus. Louvado seja Deus por esta noite maravilhosa. Você tem uma noite abençoada, uma noite de descanso. Você, ao deitar a sua cabeça no travesseiro, logo pegue no sono, durma em paz, durma tranquilo, tenha bons sonhos, consiga alcançar o sono mais profundo, alcançar lá acho que 13%, se não me falha a memória, o presbítero Jorge me informou disso. Chegue lá aos percentuais necessários para ter um sono de qualidade e possa até exceder esse sono aí, para ter um sono profundo de qualidade em nome de Jesus. Que amanhã, teu sábado, seja feliz, seja abundante, seja um dia lindo, gostoso, amado. Não importa se vai ter sol, se vai ter chuva, não importa que vai ter Deus nesse dia, para a glória, isso é a presença de Deus, te dando alegria e te fortalecendo. Tem um final de semana lindo, feliz, maravilhoso e abençoado. Ore pelo seu pastor, que estará amanhã terminando de fazer a mensagem. Primeiro capítulo de Romanos, capítulo 1, versículos de 8 a 15. Vamos estar estudando a palavra com profundidade. Venha estar conosco nesse domingo, por favor. Venha celebrar a Deus com alegria. Vamos ter uma manhã especial na casa do Senhor. Celebração, de amor, de alegria. Temos irmãos aí que vão vir à casa do Senhor, confirmaram. Então, vamos adorar a Deus. Vamos estar juntos na casa do Pai. Traga um visitante para a casa do Senhor, faça o convite para alguém. Você, pessoalmente, não deixe de estar, não falte. Domingo é do Senhor, domingo é dia que você está na igreja, amado, na comunhão dos santos, koinonia, vivendo o Evangelho de Cristo dentro do templo com os seus irmãos em Cristo, para depois viver o Evangelho de Cristo fora do templo durante toda a semana. Se você começa a semana com culto, você tem uma semana de graça. Receba, mas isso é bom para as nossas vidas, para a vida da igreja de Cristo, para a tua vida em nome do Senhor. Então, eu aguardo você domingo às 9 horas da manhã. Rua General Roca, 340, galeria, é a loja 7, um salão aqui, climatizado, banquinho, com colchãozinho, você sentar, aguinha gelada, banheiros, feminino e masculino, tem até cafezinho e aguinha gelada aqui. Essa igreja é uma bênção, rapaz. É uma bênção. Nossos irmãos são extremamente amados, sabe? Extremamente receptivos. Os irmãos recebem os outros com abraço, ósculo santo, sabe? Com alegria. Essa igreja tem uma ambiência maravilhosa. Então, venha estar conosco, amado. Venha adorar ao Senhor. Você será muito bem-vindo na casa do Pai. Amém? E em breve, muito em breve, em nome de Jesus, Talime Teu Luz, se Deus quiser, também estaremos na Estrada Francisco da Cruz Nunes, 10.031, Mar à Vista, região oceânica de Niterói, Itaipu, na sede nacional da nossa igreja, que o templo está ficando simplesmente maravilhoso. Louvado seja Deus. É uma grande promessa de Deus que o Senhor realizou em nosso ministério, que temos ao longo de mais de 20 anos trabalhado, lutado e esperado no Senhor. E o Senhor realizou esta grande obra. Amém? Então, as vossas orações, por favor, em nome de Jesus. Sem delongas, graça, misericórdia, amor e paz da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um abraço amplexo, um abacuque, um abraço forte, ósculo santo, noite abençoada, até domingo, graça e paz. E eu digo a todos, somos o que somos pela graça de Deus. Amém.